né, dar boas-vindas para vocês, dizer que é com satisfação que nós, do curso de Serviço Social, os recebemos nessa semana de aula, né, nessa primeira semana de aula. A gente esperava por esse momento, né, recebê-los, é sempre muito bom, e espero que a gente tenha um semestre de aula produtivo, proveitoso, que a gente troque conhecimentos esse semestre, né? Mais uma vez. Então, que a gente tenha a oportunidade de, mais um momento, a gente trocar aí o saber, né? Nós aqui do corpo docente, vocês do corpo discente, que a gente tenha essa oportunidade aí de trocar essas experiências do conhecimento mais uma vez. Então, essa disciplina que nós vamos trabalhar nesse semestre é uma disciplina nova para todos vocês, né? Que é a disciplina de Gestão Social e Serviço Social. O nome Gestão Social é um nome que já nos indica uma série de questões, né? Se a gente parar para pensar gestão social, embora a disciplina seja nova, seja uma disciplina diferente, né, o nome não é tão longe do que vocês já ouviram ao falar de política social, ao falar de políticas públicas, ao falar do trabalho do assistente social, dos processos de trabalho do serviço social. Então, não é algo tão distante das discussões que nós já traçamos em sala de aula, né? Então, quando a gente pega essa disciplina, a gente pega essa disciplina com a ideia de que é algo novo? Mas não é algo tão distante daquilo que já foi discutido em outros momentos em sala de aula. Nós vamos aprofundar sobre essa temática, né? Que é a temática de gestão social. Alguém aí tem a ideia do que vem a ser gestão social, que queira partilhar com a gente? O que já ouviu falar sobre gestão social? O que vem a ser esse nome, essa discussão? O que é gestão social? Alguém tem algo a falar para a gente? A compartilhar? O que é gestão social? Pode falar, gente. Nós estamos aqui, só nós mesmos, na sala. É remoto, mas é um momento para a gente interagir. O que vocês já ouviram falar sobre gestão social, esse nome? Vamos lá. Alguém já ouviu falar ou nunca ouviram falar? O que vocês acham? Essa mínima ideia. Não, Brian? Não. Gestão social, nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas não tem ideia do que seja? Talvez eu já tenha ouvido falar, mas lembro não. Mas não lembra. Tá. Camila, o que é gestão social? Já ouviu falar? Tem alguma ideia? Não, nunca ouvi falar, não tenho nem ideia. Não? Não. Edilene, já ouviu falar? Tem alguma ideia do que vem a ser gestão social? Gestão é o mesmo que administrar, alguma coisa do tipo? Pode ser sim. Pode ser administrar, gerir, né? Gerir. Pode ser administrar o social, gerir o social, né? Pode ser por aí. Tem uma ideia disso mesmo, né? E a Edna? Você, Edna, já ouviu falar ou não tem ideia do que seja? Já ouvi falar, só não consegui elaborar muito bem uma resposta para você aqui, mas seria mais ou menos gerir um grupo de indivíduos, alguma coisa assim? Tipo isso também, gerir pessoas, né? Gerir pessoas, gestão de pessoas, tem a ver também, né? A expressão gestão social
né? Não é igual a música do Zeca Pagodinho, não, né? Nunca vi, nem ouvi, como é que é? Nunca vi, nem comi, só ouço falar, acho que é assim, né? A gente já ouviu falar por alto, né? Esse tema, ele às vezes é traçado na mídia, nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Por alguns comunicadores, alguns usam para falar de gestão de pessoas, como foi passado aqui, outros para falar sobre gerenciamento, de administração, de planejamento, né? E todas essas questões nós vamos conversar um pouco ao longo das nossas conversas, das nossas aulas sobre gestão social, né? Porque toda essa discussão de gestão social, quando a gente fala em gestão social, a gente está falando de algo que remete a gerir aquilo que é público, aquilo que envolve o campo social, aquilo que envolve pessoas, aquilo que envolve o público ou mesmo o privado, né? Aquilo que envolve um espaço aonde se envolve o campo social. Né? E aí a gente vai pensar nessa questão de gestão social relacionada ao serviço social, porque é a nossa profissão, né? A disciplina ela vai ser relacionada à gestão social. O que essa gestão social tem a ver com o serviço social? Porque, obviamente, que o serviço social ele está embutido, ele está envolvido com os processos de gestão social. O serviço social, por vezes, ele está atrelado aos processos de gestão social. Muitas vezes, o próprio assistente social, ele é um gestor social, né? Vocês já ouviram falar, provavelmente, assim, fulano é o gestor da saúde, fulano é o gestor da assistência social, fulano é o gestor da política de educação. Por que gestor? Por que gestora? Por que é o gestor daquela saúde? Porque precisa ter alguém para gerir aquele espaço, para gerir determinada política, né? Então, aquela política, ela tem uma gestão, aquela política, ela tem regras de funcionamento, aquela política, ela tem planejamento, ela tem administração, ela tem formulação, ela tem avaliação, e tudo isso compõe um processo de gestão social, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aí ao longo dessas aulas, tá? Então, gestão social é todo esse processo que a gente ouve falar muitas vezes aí, atrelado às políticas públicas, atrelado aos processos que, principalmente na área do social, né, que envolvem o serviço social, a gente vê e a gente tem se desenvolvendo dentro das políticas públicas, dentro das políticas sociais. Só um momentinho, gente. Então, pessoal, vamos lá. A palavra gestão refere-se ao ato de administrar, gerenciar, de gerir. Desta forma, a gestão social é a administração das políticas públicas e ações sociais, ou seja, quando a gente fala de gestão, a palavra gestão, ela nos remete ao quê? A administrar, a gerir, a se envolver com os processos sociais, a administrar os processos sociais, a gerir, né? A se envolver. Não é simplesmente falar, é quem comanda os processos sociais, não,
porque administração não é quem manda e quem obedece. Administrar é muito mais do que mandar, né? Quando a gente pensa num processo administrativo, a gente pensa em processos sociais que são planejados, que são formulados, que são avaliados, né? É um processo, né, que passa por uma gestão social. E dentro de uma política pública, tem que ter gestão social. Dentro de uma política pública, é imprescindível que se haja gestão social, pois né, é importantíssimo que haja administração, né? Como que vai se pensar? Imagina só, pensar uma política de assistência social sem ter gestão social. Não tem como, porque como que vai administrar? Como que uma política pública como a assistência social, que é uma política pública grande, cheia de programas, de projetos, de serviços, porque ela tem vários programas, não tem? Tem o Bolsa Família, tem o PET, tem os programas de geração de renda, aí tem os serviços CRAS, CREAS, serviço de atendimento à mulher e tantos outros serviços, né? Serviço de atendimento ao idoso e projetos. E aí, como que vai se pensar dentro de uma política pública, pensar uma política pública como essa, que é a assistência social, tão grande, tão complexa, sem pensar num processo de gestão social, não tem como, né? Então, a palavra gestão, ela se refere ao ato de administrar. Então, não tem como ter uma política pública sem ter gestão social. Não tem como ter uma política pública sem ter o ato de gerir, de gerenciar, de administrar, né? Então, é a administração das políticas públicas e ações sociais que visam o quê? Que visa garantia de direito aos cidadãos e o que faz do assistente social um gestor. Então, muitas vezes, nós, assistentes sociais, somos chamados, somos convidados a sermos também gestores sociais, por estarmos ali na ponta, administrando, né? Por estarmos ali na ponta, formulando políticas públicas, gerindo políticas públicas. Então, nós também fazemos papel de gestores sociais. Nós também estamos ali enquanto gestores sociais, porque estamos trabalhando na administração das políticas públicas, na administração do CRAS, na administração do CREAS, na administração do Bolsa Família. Eu estou dando o exemplo, pessoal, da política de assistência social, mas isso pode ser em qualquer política. Poderíamos pensar a política de saúde, por exemplo, ou a política de segurança pública, ou a política de educação. Eu dei o exemplo da política de assistência social, porque é uma política mais conhecida e que há muitos e muitos trabalhadores do serviço social nessa política, não mais do que a saúde, né? A saúde é o maior empregador de assistentes sociais, embora muita gente acredite que é a assistência social o grande empregador de assistentes sociais, mas a saúde é ainda o maior empregador de assistentes sociais. Então, ficou claro o que é gestão social? Né? Gestão social, resumidamente, né, de uma forma resumida e objetivamente falando, é o ato de administrar, de gerenciar, de gerir um serviço público, políticas públicas, que visam o quê? Que visa a garantia de direitos, né? Porque não tem como você efetivar direitos sem ter administração de uma política pública, senão seria um desastre. Senão seria uma política pública desastrosa. Nós teríamos políticas públicas desastrosas, completamente ineficazes, se a gente não tivesse um processo gerido, gestado, administrado com responsabilidade, onde não tivesse gestão social, nós não conseguiríamos de forma nenhuma, a garantia de direitos dos nossos cidadãos, tá? Dos nossos usuários,
das pessoas às quais nós trabalhamos, para as quais nós trabalhamos. Então, caminhando aqui, essa autora, Carvalho, é uma autora que escreve muito sobre gestão social. Provavelmente nós também teremos, se tiver dentro, eu estou ainda selecionando qual texto que a gente vai trabalhar, mas um dos textos que eu peguei para montar esse material de hoje é o texto dessa autora aqui, Maria do Carmo Carvalho, e ela vai falar que gestão social refere-se à gestão das ações sociais públicas. A gestão do social é, em realidade, a gestão das demandas e necessidade dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos são canais e estas respostas a estas necessidades e demandas. Então, a gestão social, ela se refere o quê? A gestão das ações sociais, né? E essa gestão das ações sociais é a forma de administrar a resposta à necessidade do cidadão. Todo cidadão, ele é necessariamente aquele que vai precisar de uma política pública. Todos nós precisamos de políticas públicas, de políticas sociais. O público que nós trabalhamos é um público que precisa de políticas sociais, né? E essas políticas, segundo a autora, elas são canais de respostas a esse público, são canais de resposta para esse público. Então, esse processo de gestão social se refere à gestão dessas ações públicas, dessas políticas públicas, né? E essas políticas públicas nada mais são do que respostas, do que mecanismos, né, de respostas de controle às necessidades desse cidadão. Agora, esses mecanismos de respostas às necessidades do cidadão, dos usuários às quais atendemos, eles só são possíveis de serem realizados e, de fato, terem impactos na vida da sociedade se eles sofrerem um processo de gestão social, né? Então, se eles de fato passarem pelo mecanismo de gestão social. Então, essa gestão social, na realidade, segundo a autora, é também necessidade das pessoas às quais nós atendemos. Porque imagina uma política pública sem gestão social. Como já foi dito aqui anteriormente, seria uma política ineficaz. Seria uma política que não teria o alcance não teria o alcance de chegar à necessidade dos sujeitos dos quais nós atendemos, né? Então, a gestão social, ela é utilizada onde que se encontra a gestão social, né? É só no setor público? Não. É só nas políticas públicas que nós vamos achar a gestão social? De forma nenhuma. Uma empresa tem gestão social? Tem. Uma empresa privada tem gestão social? Que presta serviço para o público tem gestão social? Claro que tem. Uma Unimed tem gestão social? Tem. Uma Valadarense tem gestão social, que presta serviço público, que presta política social de transporte, a Valadarense, por exemplo. Ela tem gestão social? Tem. Podemos questionar essa gestão social? Podemos. Inclusive, temos várias queixas, mas ela tem gestão social. Então, a gestão social, ela está tanto nas instituições governamentais como nas não governamentais, tanto nas dos setores privados como nas dos setores públicos, né? Então, o gestor social, ele vai... A intenção desse gestor social é a promoção de transformações sociais em um determinado grupo. Por isso é importante trabalhar junto à comunidade para conhecer as necessidades e identificar onde deverá ser realizada a intervenção.
Então, uma gestão social eficaz, o que está sendo dito aqui? É aquela que conhece e escuta a realidade e a necessidade da comunidade, da sociedade para a qual ela trabalha. Uma gestão social de verdade é aquela que vai ouvir. É aquela que vai ouvir a necessidade da comunidade a qual ela trabalha. Então, a gestão social eficaz é aquela que vai, de fato, atender, entender as necessidades do grupo que ela atende e vai trabalhar em prol, em cima dessas necessidades. Essa é a gestão social que, de fato, ouve as necessidades do seu público, que ouve as necessidades da sua comunidade, né? É aquela que trabalha junto, em prol da comunidade, né? E vai traçar intervenções diante das demandas que essa comunidade apresenta. Então, a expressão gestão social nos leva a compreender que a sociedade também pode intervir nas demandas sociais através do terceiro setor. Isso é uma das questões que alguns autores comentam, e a gente vai colocar isso mais lá para frente também, que nós vamos falar que gestão social também é muito defendida pelo chamado terceiro setor. Como vocês sabem, o terceiro setor é uma discussão complexa, e tem um autor chamado Carlos Montano. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de terceiro setor, eu já dei essa disciplina, mas eu acho, para vocês, eu não dei essa disciplina. Eu dei essa disciplina na outra turma, eu acredito que vocês não tiveram ainda. Mas a disciplina de terceiro setor é uma disciplina onde se é feita uma crítica, né, ao chamado terceiro setor. O terceiro setor é aquele que não é nem o privado e não é nem o público. É aquele que surge da ausência, né, do Estado a partir da ascensão das políticas neoliberais na efervescência da década de 90. Então, surge aí um ator, né, um ator chamado terceiro setor, que vai começar a investir em ONGs, em organizações não governamentais, em organizações da sociedade civil de interesse público, que são as chamadas OCIPs, né? Esse chamado terceiro setor vai criar uma gama de intervenções frente às demandas da sociedade, e, em contrapartida, o Estado vai se eximir de suas responsabilidades. Essa é uma das críticas que o autor Carlos Montano, né, no seu livro chamado Terceiro Setor, vai traçar quanto a essa discussão aí de terceiro setor. E o terceiro setor, ele também traz essa discussão de gestão social, né? O terceiro setor, que é formado aí pelas instituições não governamentais, também traz essa ideia de gestão social. Ela não é voltada apenas ao setor privado e ao setor público. O terceiro setor também discute as ideias de gestão social, né? Eu digo a vocês que eu trabalhei eu trabalhei em várias ONGs, e nas ONGs isso é fortíssimo, essa ideia de gestão social, de gestão de pessoas, de gestão dos serviços que são ofertados, de controle, de avaliação, de metas, né? Eu trabalhei em uma ONG que isso era levado muito a sério. A gente tinha um controle das famílias que a gente atendia, e que a gente tinha que traçar um plano para aquela família quando ela entrava na instituição, né? Ela tinha um programa a ser traçado para ela, um programa de metas para ela cumprir, né? Para ela ser
promovida socialmente, eram 5 anos que ela tinha para passar na instituição, e programas para ela se promover socialmente. E naqueles 5 anos, ela iria participar de cursos profissionalizantes, receber o apoio social da instituição, se preciso fosse, ela iria receber até benefícios eventuais, como cesta básica, outros benefícios eventuais, caso a família precisasse, os filhos incluídos nos programas da instituição, os idosos incluídos nos programas da instituição. Então, era todo um programa, um planejamento traçado para aquela família, que envolvia a gestão daquela família, um processo que ela também era chamada a participar. Isso, claro, gente, que não era feito só por mim, eu, assistente social, vou gerir aquela família, não era isso. Era feito em conjunto com a família. E isso, quem que pensava nesse processo? Eu achava isso muito interessante, porque era uma ONG. E aquela família, ela tinha o tempo de ser promovida socialmente. No final, e tinha o processo, e a cada ano era feita uma avaliação para a gente ver o que ela tinha promovido naquele ano, como ela tinha sido promovida naquele ano. Se as crianças tinham passado de ano, se o idoso tinha melhorado a saúde, se a mulher tinha feito algum curso profissionalizante, se ela tinha evoluído, se o marido tinha evoluído no trabalho, enfim, era uma série de metas interessantíssimas para ver se a família tinha se promovido socialmente, sabe? Então, era um processo de gestão que envolvia a comunidade. E o que acontece? Era tudo traçado, era tudo pensado pelo próprio terceiro setor. Esse terceiro setor, é o que eu estou querendo trazer a discussão aqui, ele está totalmente pensado dentro desse processo de gestão social, ele está totalmente envolvido, condicionado, pensado nesse processo de gestão social. Ele não está aquém da gestão social, ela não é uma discussão que hoje só se passa dentro do público e dentro do privado, né? É isso que eu quero que a gente faça essa reflexão, né? Que a gestão social hoje, ela passa pelas ONGs, ela passa pelo público, passa pelo privado. Então, isso é interessante para a gente refletir também. Então, hoje, todos os espaços de trabalho do assistente social, que a gente passar enquanto assistente social, a gente precisa entender um pouquinho de gestão social, porque nós vamos ser, de uma certa forma, nós vamos conviver com esse processo, nós vamos não ser condicionados, né, levados a esse processo, mas nós vamos estar vivendo, sendo profissionais envolvidos totalmente com esse processo. Então, a gente precisa entender sobre esse processo de gestão social. E entender não é simplesmente, quando a gente está fazendo essa discussão aqui em sala, pessoal, a proposta dessa aula de gestão social não é simplesmente trazer para vocês assim, gestão social é isso, gestão social é aquilo, gestão social é aquilo outro. Porque nós vamos trazer textos críticos, que também vão trazer reflexões críticas sobre gestão social, sobre como ela também pode ser, ter uma visão totalmente contrária às ideias sociais que nós do serviço social defendemos. Porque nós vamos discutir isso aqui, que a gestão social que é contra o social, a gestão social que é aquela que é a favor do capital e que é defendido muitas vezes pelo público, pelo privado, pela ONG, pelos espaços que nós trabalhamos. Então, quando a gente estiver aqui discutindo essas questões, a gente não pode ter o olhar simplesmente e falar assim, mas eu preciso entender só o que é gestão social. Não, nós não vamos ter aqui uma ideia romântica, de que gestão social é lindo, maravilhoso, é belo, e é só isso e acabou. É só essa fichinha aqui, eu entendi que a gestão social é pronto, acabou. Não, porque no serviço social nós temos sempre um viés crítico, né? Nós somos formadores, nós somos pensadores vindos de uma formação dialética. Então, nós vamos entender
esse processo dentro de uma formação crítica. Então, nós vamos entender que essa gestão social também, ela tem suas questões que são contra o social. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela aqui, tá? Então, ela tem esses caminhos aí que ora serão tortuosos e que vão rebater no trabalho do assistente social. Se essa gestão social for comprometida com o social, se ela for uma gestão social que, de fato, preconize a cidadania do usuário, que eleve a promoção da cidadania do outro, excelente. Mas, muitas vezes, essa gestão social, ela será contrária a isso. Será uma gestão social a domínio e em favorecimento do grande capital. E nós, enquanto assistentes sociais, seremos chamados a favorecer esse tipo de gestão social. E aí está a importância da nossa reflexão crítica e entender os dois caminhos de gestão social que estão postos, né? Por isso que a gente vai entender esses dois vieses aí, esses dois contrapontos, tá? Então, vamos lá. A gestão social é utilizada em organizações governamentais, não governamentais, setor privado, né? Eu já falei sobre isso aqui. Ela visa promover transformações sociais em determinado grupo. Isso é importante. Isso que eu já falei, né? Eu acabei de falar isso, não falei? Eu acabei de falar, não vou repetir. Então, a gestão social é objeto do serviço social. Olha que importante. Ela é objeto da nossa profissão. É objeto de intervenção profissional. Então, nós temos que entender sobre isso, né? Por isso, nós temos uma disciplina chamada gestão social e serviço social. Então, a partir de agora, nós seremos entendedores dessa temática. Nós começaremos a conversar, discutir, refletir criticamente sobre esse processo de gestão social, né? Pois ela trata o profissional como um gestor, ou seja, aquele quem vai planejar, administrar, avaliar, numa perspectiva descentralizada e participativa. Olha que interessante. O assistente social é aquele quem vai planejar as políticas sociais, administrar as políticas sociais, avaliar as políticas sociais, porque ele é aquele profissional que está lá na ponta. José Paulo Neto ele fala em um dos seus livros, que nós não podemos ser meros executores terminais de políticas sociais. Nós não podemos ser esses tipos de profissionais. Nós precisamos ir além disso. Então, quando a gente entende um processo que nós somos gestores de políticas sociais, nós somos aqueles que temos a capacidade de planejar uma política social, de planejar um programa social, de planejar um projeto social, de administrar, de avaliar, né? Mas, Amanda, como é que eu faço isso trabalhando dentro de um CRAS? O CRAS é uma política, está dentro de uma política importantíssima. Importantíssima. Ela já vem montada, ela já vem estruturada, mas você está ali atendendo o seu fulano de tal. Com aquele senhor ali, é possível fazer grandes intervenções. Com aquele grupo de pessoas ali, é possível traçar excelentes projetos sociais, excelentes intervenções com grupos sociais, excelentes intervenções individuais, coletivas, né? Propostas de intervenções, encaminhamentos, projetos, atendimentos, que com certeza farão diferença na vida daquela pessoa, né? A gente precisa entender a importância do nosso trabalho, né? Nós somos profissionais que somos chamados a estar dentro desse processo de planejamento, de administração e avaliação daquela política. Qual a importância que aquela política tem para a vida do seu Sebastião, do seu José, da Dona Maria? Né? Está tendo impacto na vida dele? Nunca parei para fazer essa pergunta para ele.
Nunca parei para perguntar, nunca parei para ouvir aquele grupo que eu faço reunião toda semana, para ter aquele grupo que eu já estou ali há 2 anos fazendo reunião, nunca ouvi a importância daquele grupo para aquelas pessoas, nunca parei para ouvir. Será que aquele grupo está sendo de valia efetivo para aquelas pessoas? Está sendo importante? Né? Qual o feedback que eu estou tendo daquelas famílias? Qual é o retorno que eu estou tendo? Né? Eu sou um profissional que sou chamada a gestão social, e gestão social é isso, é saber ouvir, é administrar, é planejar, é avaliar, né? E olha aqui a importância, numa perspectiva descentralizada e participativa, ou seja, ouvindo os sujeitos sociais, ouvindo as necessidades dos sujeitos sociais, participando ativamente com esses sujeitos sociais, não é num espaço onde só eu falo e o outro me escuta, num espaço só onde eu crio e o outro tem que me obedecer, né? Então, eu preciso saber se o outro está, de fato, sendo alcançado por aquela proposta que veio lá de cima. Ah, mas ela já veio lá de cima, para que eu vou ouvir? Eu preciso ouvir, para eu levar retorno lá para cima, para eu levar retorno para os conselhos de direito, para eu levar retorno para os conselhos, para os orçamentos participativos, para eu levar retorno para a minha coordenação, para a minha direção, né? Ah, mas não vai fazer diferença? Vai, gente, faz diferença. Faz diferença. Se não fez diferença para o chefe fulano de tal, fez diferença para você enquanto assistente social, porque o seu posicionamento ético é esse. Lembra de uma das defesas lá do seu código de ética, um dos princípios seu enquanto assistente social é qualidade, a qualidade, compromisso com a qualidade do serviço que você presta ao cidadão que você atende. Então, você está tendo compromisso com a qualidade que você presta. Você está ouvindo o sujeito, você está tendo um compromisso ético com ele. Né? Faz diferença para o serviço social. Talvez não faça diferença para uma gama de pessoas, porque o serviço social faz diferença. E faz diferença para a vida daquele usuário também. Né? Então, nessa perspectiva, a gestão social ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante e fundamental nesse processo de trabalho do assistente social. Dúvidas até aqui? Quero ouvir vocês. Pessoal? Oi, Mandinha, tá tranquilo? Tranquilo? Falei alguma coisa que não entenderam? Não, eu acho que, na verdade, bom, pelo menos vou falar por mim, que isso que você está falando é muito presente no nosso cotidiano, né? Então, assim, igual no meu caso, que estou lá fazendo o estágio ainda não obrigatório, então é muito normal você ver essas coisas assim acontecer no seu dia a dia e você começa a assimilar, você fala assim, mano, é muito isso, sabe? Aham. Era só isso mesmo. Tá certo. Mais alguém, gente, quer acrescentar? Quer tirar alguma dúvida? Até aqui tá tranquilo? Não, para mim até aqui tá bem tranquilo, tá bem explicadinho. Então, tá bom. Então, vou adiante, tá? Vou continuar com a explicação. Caso vocês queiram falar alguma coisa, se eu passei algum slide e ele não ficou bem explicado, ou ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar que eu paro, tá? Ô, gente, a Edna saiu. O que aconteceu, será, hein? Tô vendo aqui que ela saiu. Não sei o que houve. Ela não tá aqui. Não sei o que aconteceu. Então, vamos lá.
Então, nós compreendemos a gestão social como um conjunto de processos sociais com potencial viabilizador do desenvolvimento societário, emancipatório e transformador. Olha o tamanho da responsabilidade que é um processo de gestão social. Ele tem a capacidade, né? Ele tem a capacidade de viabilizar o desenvolvimento de uma sociedade, de um desenvolvimento social. Ele tem a capacidade de viabilizar o desenvolvimento social, de emancipar sujeitos sociais, de transformar a vida dos sujeitos sociais, quando de fato acontece uma gestão social comprometida com aqueles que ali estão esperando aquela gestão social. Então, ela é imprescindível, ela é importantíssima, quando de fato ela tem um norte, e esse norte, ele é de sobremaneira, né? Ele é alcançado e ele é afinado com as ideias do coletivo, né? Então, a gestão social, quando ela é de fato realizada, ela é capaz de emancipar sujeitos sociais. Imagina uma sociedade onde as políticas públicas são capazes, por meio do processo de gestão social, de emancipar sujeitos sociais. Nós, infelizmente, nós não temos um exemplo de política pública que a gente possa falar, né, que aquela política pública emancipa cidadãos, emancipa sujeitos sociais, porque, infelizmente, as políticas públicas que nós temos são políticas públicas compensatórias, políticas públicas paliativas, né, políticas públicas que mais causam e geram dependência do sujeito frente àquele serviço público, do que geram a sua emancipação ou a sua promoção social. Então, isso é muito, muito sério, muito comprometedor para o nosso desenvolvimento social, né? Então, quando uma política não tem uma gestão social eficaz e comprometida com o social, isso é extremamente sério e comprometedor para o desenrolar dos processos sociais, né? Porque ela pode causar, né, não só a falta da emancipação, como a conformação daquela situação que ali está e até o agravamento daquela situação. Como a gente tem aí o exemplo das políticas, dos programas paliativos que nós temos, né? Esses programas que não transformam a vida das pessoas e, ao contrário, muitas vezes agravam a situação do caos social que nós temos, né? Ora por causar uma dependência, ora por não emancipar ninguém, né? Ora por gerar processos até mesmo de corrupção, porque a gente sabe que tem programas sociais aí que geram até processos de corrupção, porque pessoas que recebem indevidamente. Então, isso é muito sério, isso é muito comprometedor, né? Então, a gestão social, ela é fundada nos valores, práticas e formação da democracia. Mais uma vez, uma palavra forte quando se fala em gestão social. Democracia, né? Uma ideia de participação popular, uma ideia de controle social, controle esse que emana do povo, que vem da sociedade, e não vem lá de cima, né? Não é centralizado em alguém, ele é deliberado, ele é partilhado, ele é compartilhado, né? Ele é dividido, ele não é centralizado. Democracia quer dizer de todo mundo, né? Democracia quer dizer que é algo partilhado, que é algo que é dividido entre as pessoas, que vem para o povo, que é para o povo, é uma ideia de controle, de controle social, de visão democrática, popular, né? E da cidadania, em vista do enfrentamento às expressões da questão social, da garantia dos direitos humanos universais e da afirmação dos interesses e espaços públicos como padrões de uma nova civilidade. Então, vem embasado em todos esses pilares
para combater a questão social. Questão social essa que nós, do serviço social, conhecemos bem, sabemos bem o que significa, né? Porque é essa questão social que é o nosso grande tendão de Aquiles, né? É o nosso objeto de trabalho, são as infinitas, são as múltiplas expressões da desigualdade social, conforme fala Yamamoto, né? E expressões essas que se dão de formas multifacetadas nessa sociedade capitalista. E gestão social vem de uma forma plena para combater essas expressões da desigualdade social, né? Vem numa perspectiva de uma nova civilidade, vem para trazer numa forma democrática, né, por meio do controle social, prezando os espaços públicos, o combate a essa questão social por meio dos serviços públicos, né? Uma construção realizada em pactuação democrática no âmbito local, nacional e mundial, entre os agentes das esferas da sociedade civil, sociedade política e da economia, com efetiva participação dos cidadãos historicamente excluídos dos processos de distribuição das riquezas e do poder. Gente, essa visão de gestão social aqui é uma visão totalmente contrária à ideia capitalista. Porque olha só o que está falando aqui. Está falando de distribuição de riquezas e do poder. O capitalismo é aquele que concentra riquezas, né? Que concentra riquezas e aumenta a pobreza. É aquele que, ao passo que produz riquezas, produz pobreza. Então, nós temos aqui uma ideia de gestão social completamente contrária às ideias capitalistas, né? É uma ideia de gestão social que vai na contramão da sociedade capitalista. Essa ideia de gestão social aqui, que a autora coloca, é uma ideia que passa na contramão, que atravessa todos os ideais capitalistas e vão na contramão deles, né? Na contramão dos ideais capitalistas, porque são ideias democráticas, ideias que excluem esses processos desiguais, excluem esses processos que não emancipam ninguém, que não vão promover socialmente ninguém, né? Então, são ideias de gestão social que visam totalmente o indivíduo, o coletivo. Ô, Amanda, Pois não? então, não é difícil aplicar essa ideia de gestão social dentro de uma empresa, por exemplo, se o assistente social for trabalhar numa empresa no setor privado, ele vai totalmente contra o que a empresa quer, e aí? Muito O que fazer? Camila. Você bateu na tecla mais certa da aula. É extremamente difícil, é um grande desafio. Eu gosto de colocar como um grande desafio, né? A gente trabalhar com gestão social é um grande desafio. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um processo que muitas vezes já vem pronto na contramão daquilo que nós defendemos. E aí vai ser aquele processo que nós teremos que mediar. Nós, enquanto assistentes sociais, teremos que saber usar da nossa ética, dos nossos compromissos, né, pautados nos nossos princípios éticos, para mediar essas situações que já vêm muitas vezes postas. Mas isso não quer dizer que, embora difícil, embora desafiador, seja completamente impossível, não, tá? Isso não quer dizer que, então não tem como o assistente social fazer um processo de gestão social. Tem como sim, porque embora o empregador traga questões que muitas vezes vão de encontro àquilo que defendemos, ele quer o benefício para o seu trabalhador, porque depende do seu trabalhador também, né? Ele também depende, então ele também precisa do seu trabalhador com saúde, do seu trabalhador bem-humorado, do seu trabalhador render mais para ele na fábrica, né? Então, existem questões que nós, enquanto assistentes sociais, também precisamos ver com que o empregador, ele enxergue, ele viabilize,
que também será de benfeitoria para ele enquanto empregador, né? Então, é aí que entra a palavra que eu falei, mediação. Nós precisamos criar estratégias para que os sujeitos que nos empregaram entendam essas estratégias nossas nesse processo mediador entre nós e o empregador aí, que tanto pode beneficiar o usuário quanto pode beneficiar o próprio empregador. Não é impossível, não é. Não pense que seja impossível, porque a gente está trabalhando, a gente continua trabalhando, e não quer dizer que todo mundo que está trabalhando é sem ética, não. Longe de mim estar falando isso. Isso não é uma verdade, tá? Existem os processos aí que são mediados e que os assistentes sociais têm sucesso e muito sucesso aí nas suas nas relações de trabalho, tá? Então, embora seja difícil, embora seja um desafio, não quer dizer que é impossível, não. Eu dei minha experiência aqui da ONG, eu falei das questões positivas, mas óbvio que eu tive questões também desafiadoras lá, porque vinham questões da ONG que eram muito difíceis de serem enfrentadas também. Mas a gente tinha que passar por elas e encontrar possibilidades de articulação, né? Muitas questões que às vezes vinham de encontro àquilo que a gente, que a gente falava assim, mas isso aqui eu não acho que é tão legal assim, mas a gente tinha que saber mediar para chegar até aquele empregador e colocar, porque também tem coisas, né, que não quer dizer que a gente vai chegar e vai falar. Eu sempre falo com o aluno o seguinte, que a gente nunca vai chegar para o empregador e vai falar assim, isso que eu não vou fazer, não é batendo no peito que a gente não conquista nada. A gente tem que saber mediar, né? Óbvio que se fugir à ética, se fugir aos seus princípios, e se te compromete, né, se te compromete enquanto sujeito e enquanto profissional, você precisa se colocar, pontuar, e, enfim, mas sempre de uma forma, com uma postura que também te resguarde, né, e mostrando ao empregador as suas defesas, né? E também as questões que o favorecem ou desfavorecem também, porque ninguém nesse processo é bobo, não. Ninguém ali é bobo, nem você, nem o empregador também não é, não. Então, embora ninguém queira sair para perder, ninguém que está ali é bobo também de se queimar, não. Mas a gente vai discutindo mais, tá? A gente vai discutindo. Boa colocação aí, tá? Então, olha só, os princípios da gestão social são a descentralização, a participação e a intersetorialidade. Através da gestão social, pode-se criar estratégias para intervir nas questões sociais. Então, olha só os princípios. Olha só os princípios da gestão social: descentralização, participação, intersetorialidade, né? Todos esses princípios que envolvem o quê? Envolvem o público, envolvem a questão da democracia, né? Que envolvem uma ideia de comunidade, uma ideia de participação popular, né? Quando a gente fala descentralização, a gente está querendo dizer que sai do foco lá de centralizar o poder lá em cima, se descentraliza, né? Descentraliza, sai de uma ideia centralizadora, de uma ideia única, e descentraliza para dividir ideias, né? Descentraliza. Então, a participação, a intersetorialidade, ou seja, há outras pessoas envolvidas, há outros setores envolvidos, né? Quando se fala em gestão social. Então, pode-se criar estratégias para intervir nas questões sociais por meio dessas questões que foram ditas aqui. E o gestor social,
ele deve possibilitar a ampliação da cidadania e minimizar as questões sociais e as demandas impostas pelo sistema capitalista. Esse eu acredito que é um dos grandes desafios e responsabilidades do gestor social. Diminuir os impactos da sociedade capitalista nos serviços públicos, nos serviços privados, né? Nas ONGs, né? Na sociedade como um todo, na sociedade em geral. O gestor social, ele deve possibilitar a ampliação da cidadania, né? Ele tem que trabalhar em prol da promoção da cidadania do usuário, em prol para que o outro se promova socialmente, para que o outro cresça socialmente, para que sua cidadania seja aumentada, cresça, para que ele se promova socialmente, né? Isso é uma grande responsabilidade de um gestor. Enquanto assistente social e enquanto gestor, isso é um grande compromisso nosso. Quando nós estivermos lá trabalhando no CRAS, no CREAS, na saúde, no Bolsa Família, no BPC, no serviço que for, no programa que for, no projeto que for, no benefício que for, nós precisamos trabalhar em função disso, né, enquanto gestores, trabalhar em prol da cidadania do outro, trabalhar para que o outro seja promovido socialmente, né, e contra esse sistema capitalista, né, tentando minimizar essas questões. É difícil? É um desafio constante? E aí a gente se resguarda em quê? Tentando sempre possibilitar através do nosso conhecimento que o outro acesse os seus direitos, né? Porque o caminho para que o outro saia da sua questão de desigual, para que o outro sofra menos impactos dessa sociedade capitalista, é acessando os seus direitos. Então, a gente encaminha, a gente orienta, a gente procura saber onde tem mais direitos, onde o outro pode ser beneficiado. Se não conseguiu, a gente aciona o Ministério Público. Se não conseguiu, a gente aciona o Ministério Público, Promotoria, Justiça, Vara da Infância, Conselho Tutelar, seja lá o que for, Conselho de Direito, né? A gente corre atrás, porque nós somos os profissionais que vamos atuar em prol da cidadania daquele usuário. Esse é o nosso objetivo enquanto gestores, não é isso? Não é isso que a gente está falando aqui? Gente, eu vou só pegar uma água aqui para mim e já volto. É coisa de 2 segundinhos. 1 minutinho só, rapidinho. Vamos lá. Aí vem uma questão. Amanda, licença. Oi, pois não, pode falar. Me explica aqui, você falou que descentralização sair de uma ideia única, né? E a intersetorialidade é a mesma coisa? Não, não é não, Lidilene, não é não. A descentralização, vou começar pela descentralização. A descentralização é um termo muito usado quando a gente fala de políticas públicas. Eu nem entrei muito nessa discussão, não, mas por quê? Porque a gestão, quando a gente fala em gestão social, a gente usa as ideias de descentralização. Por que descentralização? Tirar de uma ideia centralizadora e descentralizar ideias, descentralizar poderes, né? Hoje as políticas públicas, os orçamentos, os serviços, eles trabalham todos em forma de descentralização. Por que descentralização? As políticas públicas hoje elas são descentralizadas. Por quê? Porque antes era tudo centralizado em um único poder, né? A União era quem centralizava tudo. Hoje não, as políticas são descentralizadas.
elas saem da União, vêm para o Estado, vêm para os municípios, dos municípios elas vão para os conselhos de direito, até chegar na população. Então, elas são descentralizadas. Elas saem de um centro, de um foco, e vão sendo distribuídas, vamos colocar assim, né? Elas vão sendo partilhadas, compartilhadas com os demais segmentos. Então, quando eu falo que a gestão social, ela usa essa ideia, ela é baseada nessa ideia, é isso. Não há concentração de poder, de ideias. As ideias são descentralizadas, os poderes são descentralizados. A ideia de gestão social é essa. E quando eu falo de intersetorialidade, quando a gente usa essa expressão intersetorialidade, o que é inter? Inter é quando tem mais, é quando se tem uma relação com vários, né? Então, quando eu falo assim, intersetorialidade, eu estou falando de uma relação que existe que existem entre vários setores. Não é um setor sozinho, são vários setores se relacionando, são setores interrelacionados, setores relacionados. Então, a gestão social, ela prevê ideias descentralizadas, poderes descentralizados, serviços relacionados, interrelacionados, pessoas interrelacionadas, partilhando ideias, entendeu? Quando eu falo intersetorialidade, eu estou falando que os setores estão interligados, estão relacionados, não é só um setor, há uma ligação entre os setores, eles estão interligados. Quando eu falo intersetorialidade, eu estou falando de interligado, tá? São interligados, setores interligados. Há toda uma divisão, há todo um entrelaçamento, né? Há uma ideia de conjunto, de união, de conjunto entre esses setores. Ficou claro ou eu baguncei mais? Não, explicou direitinho, tá ótimo. Obrigada. De nada. Pessoal, agora nós vamos passar para aquela parte que eu havia falado com vocês, que é aquela ideia de gestão social crítica, reflexiva, que nós vamos fazer com relação à gestão social, né? Que agora nós vamos fazer uma crítica à gestão social, quando a gestão social é aquela que acontece contra o social. Porque gestão social, ela também pode ser contra o social. Não quer dizer que gestão social é somente aquela ideia romântica, bonita, romantizada, sonhadora, né? Que só nos condiciona e nos leva a entender que é tudo bonito e maravilhoso. Existe também uma ideia de gestão social, que é a gestão contra o social, que alguns autores vão defender isso. E nós vamos ver isso a partir de agora, tá? Então, nós vamos falar agora da gestão contra o social. Como que é essa gestão contra o social? Como que ela funciona? Se ela existe, por que ela existe? Como é que ela funciona? Né? Por que tem que existir isso? Né? A gente tem uma ideia, né? Por que existe? Claro, porque nós somos profissionais do serviço social, estudantes do serviço social, e a gente já tem uma ideia crítica e reflexiva da sociedade capitalista. Então, a gente já tem uma luzinha aí que nos indica por que existe uma gestão contra o social. Então, a gente já tem uma
uma ideia por que existe uma gestão contra o social, e aí é isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, gestão contra o social a gestão social, é uma construção social e histórica, constitutiva da tensão entre os projetos societários de desenvolvimento em disputa no contexto atual. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que são projetos societários. Eu já falei isso nessa turma e vou falar novamente. Existem projetos de vida, existem projetos profissionais e existem projetos societários, né? Você tem um projeto de vida, eu tenho um projeto de vida, né? Cada um tem um projeto de vida. Um quer casar, o outro quer formar, o outro quer ter filho, né? Existem projetos profissionais, o advogado tem um projeto de categoria do advogado, o médico tem um projeto profissional do médico, o assistente social tem um projeto do serviço social. Qual que é o projeto do serviço social? Alguém arrisca falar? Quem lembra o nome dele? Quem lembra? Quem lembra? Como é que é o nome do projeto do serviço social? Lembraram, não? Lembro não, Mandinha. A Camila, eu acho que sabe, porque ela falou esse dia desse comigo. É? Vamos lá, Camila, você lembra? Ai, o Brian é demais. Não lembro não. Olha só, te entregando, hein, Camila? Então, gente, o projeto do serviço social, para vocês não esquecerem nunca mais, hein? Nunca mais vocês vão esquecer. É o projeto ético-político. É o PEP. Projeto ético. O pior que eu ia falar isso, só que eu fiquei com vergonha de passar vergonha. Eu tô assim, não, projeto ético-político não tem nada a ver com isso. Por que você ia passar vergonha? Você não ia passar vergonha, não, Que isso? É que eu juro pra você, eu tava tentando lembrar o que era o projeto ético-político. Aí eu tô assim, não, é isso não. Ah, eu só vou ficar calado. É o projeto profissional do serviço social, Então, nós temos um projeto profissional, que é o projeto ético-político. O que tem nele? Lá tem todos os princípios que nós defendemos enquanto profissão, enquanto categoria profissional. Lá tem os 11 princípios do Código de Ética, né? O projeto ético-político, gente, não é uma lei, não. Tem gente que acha que o projeto ético-político é uma lei. Ele não é uma lei que você vai procurar a lei lá e vai achar, né? Existe a lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 8662/93. E existe o Código de Ética, que é uma resolução, né? O Código de Ética é uma resolução de 93. Código de Ética é uma resolução, lei que regulamenta a profissão é uma lei, e existe o projeto ético-político, né? Que não é lei, que não é resolução, é um projeto profissional. Né? Nele está previsto todos os princípios que nós defendemos enquanto assistentes sociais. Tá? Então, existem projetos profissionais, projetos pessoais e existem projetos societários. O que são projetos societários? O próprio nome já diz, são projetos de sociedade. Né? Nós vivemos em uma sociedade chamada capitalista. E ela tem um projeto. O projeto dela é o projeto de classes, que é a divisão de classes. De um lado, trabalhadores, do outro lado, burgueses, do outro lado, burguesia. Esse projeto, hoje, pessoal, ele é o hegemônico. Por que ele é hegemônico? Significa que ele é o que tem mais poder. Hegemônico quer dizer poder. Então, nessa sociedade que nós vivemos, o projeto societário que vigora é o projeto capitalista. Eu não defendo esse projeto de sociedade. Eu, Amanda, defendo um projeto de sociedade que não tenha classes sociais. Eu defendo outro projeto de sociedade, que não é a sociedade de classe. Eu defendo um projeto de sociedade comum a todos. Por isso que eu não sou capitalista.
eu, Amanda, defendo um projeto societário ou socialista ou comunista, que não seja essa sociedade que está posta, né? Por isso que tem muita gente que fala que odeia o comunismo, que odeia o socialismo, mas eles não sabem o que é o socialismo, o que é o comunismo. Ele vive numa sociedade de classes que o ignora, que o trata como um Zé Ninguém, e ele continua defendendo esse projeto societário, o que é um verdadeiro absurdo, né? E ignora o que é uma sociedade socialista, o que é uma sociedade comunista, e fala mal dela até morrer, sem saber o que é ser uma sociedade comunista, uma sociedade capitalista, um projeto societário dessas duas vertentes que eu falei aí agora. Eu, Amanda, não sou defensora de um projeto societário capitalista, jamais serei, embora viva nele, tenha nascido nele e vou morrer nele. Porque até então não tem projeto societário nenhum que tire o capitalismo do poder. Não tem, infelizmente. Então, o que a gestão social ela é? O texto está falando aqui, que ela é histórica, porque ela nasceu na tensão entre projetos sociais, né? Então, ela nasceu na tensão de projetos que lutam para se resistir, de projetos de sociedade. Então, nós temos aí projetos que querem uma sociedade de classes e projetos que não querem uma sociedade de classes, né? E qual é o projeto que está ganhando? O projeto da sociedade de classes, que é o projeto da sociedade capitalista. Infelizmente, né? Então, infelizmente, nós temos na nossa sociedade, né, a defesa de muitas pessoas desse projeto capitalista. E vai continuar tendo, embora as pessoas sejam massacradas por essa sociedade capitalista. E a gestão contra o social é a gestão que é defendida por essa sociedade capitalista, tá? E ela vai se materializar como? Nos projetos do marketing social, do balanço social, dos discursos de empreendedorismo, dos discursos de responsabilidade social, das chamadas ação voluntária, entre outros oferecidos às pessoas e comunidades. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, a Amanda tá doida. Porque quantas coisas boas a Amanda acabou de falar aí, e isso aí é contra o social? Marketing social, balanço social, empreendedorismo, responsabilidade social, ação voluntária, tudo isso que eu acabei de falar aqui é toda uma sacolinha que você junta assim e leva e põe lá na cabeça do capital, porque isso tudo aqui é em favor do capital. Quando a gente vê na mídia, principalmente nos programas de televisão, falar de ação voluntária, de ação social, de terceiro setor, de fazer o bem para o próximo, tudo isso é um processo chamado alienação para nos convencer de uma falsa caridade, de um falso amor ao próximo, que não existe e que é fetichizado nessa sociedade do capital para nos convencer daquilo que seria direito da sociedade, da nossa sociedade, da classe trabalhadora, que o capital deturpa e coloca como obrigação nossa para fazer. Que você tem que ser voluntário, que você tem que ajudar o próximo, que você tem que ser um empreendedor um dia, né? Que você vai um dia conseguir chegar lá, quem sabe, né? Quem sabe? Um dia, quem sabe, né? Você conseguir, se não morrer antes, você chega, né? Quem sabe um dia, né? Então, todas essas coisas fazem, né, uma lavagem cerebral na cabeça do sujeito e faz com que a gente, muitas vezes, se sinta até culpado em não fazer o bem para o próximo, né? Então, isso é uma ideia de gestão social que mais é contra o social do que a favor do social. E eu falo isso enquanto crítica a essa sociedade capitalista, a esse contexto social que nós vivenciamos, que nós vivemos.
Porque enquanto isso existir, não haverá cidadania enquanto direito, porque ela sempre existirá enquanto favor. Ela sempre existirá enquanto um processo que depende da sua bondade e não da obrigação do Estado, e não do comprometimento do Estado, né? Justiça social não é benfeitoria, justiça social é obrigação do Estado e direito nosso. Justiça social deveria ser compromisso do Estado para com a população, e não caridade, e não migalha que o capital joga para a gente, né? Mas tudo isso se transformou de tal modo, de tal forma, que gerou todas essas questões que eu acabei de falar aqui. Marketing social, empreendedorismo, responsabilidade social, ação voluntária, todos esses programas que a gente vê na televisão aí, com o Luciano Huck, com a esposa dele, com Eliana, com não sei mais quem, que a gente cansa de ver nos domingos, nos sábados, na internet, né? Que a internet também tem um boom dessas coisas, e muitos, né? Fazem isso também pela internet, enfim. Então, essas são identificadas como objetos e não como sujeitos, né? Então, o sujeito, o indivíduo, ele acaba sendo um objeto e não um sujeito de direitos, né? Ele acaba se transformando em um objeto de uma ação e não um sujeito de direitos, e não aquele a qual tem uma cidadania, aqueles princípios que a gente estava falando lá no início, quando a gente estava falando em gestão social, né? As ideias de gestão social que devem ser prevalecidas e que devem ser levadas em consideração são aquelas que a gente estava trazendo até então. Não essas que são contra o social, que a gente está trazendo aqui agora. Aí eu trouxe um ciclo para a gente entender. A gestão social no desenvolvimento do capital é introduzida através do terceiro setor. O Carlos Montano, que eu já citei ele aqui hoje para vocês, que é um autor que eu trabalho muito quando eu trabalho a disciplina de terceiro setor, ele odeia quando coloca resumidamente essa explicação. Mas muitos autores explicam os primeiros, o segundo e o terceiro setor dessa forma. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, e o terceiro setor são as ONGs, as ONGs, o meu está tampado aqui, eu não estou conseguindo ver direito aqui, mas deixa eu... O meu slide está saindo da tela aqui, gente. Espera aí. Aqui nesse terceiro setor, entre as ONGs, entre os OCIPs, seria resumidamente isso. Então, primeiro setor, Estado, segundo, mercado, e terceiro setor seria mais aí a sociedade civil, as ONGs, as OCIPs, tudo gira em torno da sociedade. Essa explicação, o Carlos Montano, que é o autor que eu trabalho no terceiro setor, não gosta. Ele fala que é muito chula, que é muito resumida, mas tem muitos autores que explicam dessa forma, e eu trouxe dessa forma para vocês entenderem basicamente o que seria a discussão de terceiro setor. E para entender que o chamado terceiro setor, ele tem um papel importantíssimo nessa discussão de gestão contra o social, porque ele vai ser super convidado para essa gestão contra o social, porque ele vai ser cobrado a fazer aquilo que o Estado não faz. Ele vai ser chamado, ele vai ser convidado a intervir para aquilo que o Estado deixa de fazer. Então, aí nós teremos uma reflexão daquela gestão que é contra o social, porque é uma gestão onde o Estado não faz, então o terceiro setor vem e faz. A partir dessas pontualizações, nós justificamos a nominação de gestão contra o social.
os processos de gestão no campo social implementados a partir dos valores e propósitos de quem? Do próprio capital. Então, o capital, ele é o centro. Não é mais o indivíduo, não é mais a cidadania, não é mais a democracia, não é mais a descentralização, não é mais a intersetorialidade. Aqui, agora, o centro e o controle fica sobre o capital. O capital é o principal beneficiado em função da gestão social. Ele vai ser o principal beneficiado. Toda a gestão social vai ser de acordo para beneficiar, vai ser de acordo para atender os interesses do grande capital. Seja dentro, e aí, pessoal, vocês podem achar que eu estou falando de gestão social somente dentro da empresa privada. Porque aí vocês podem me perguntar assim, Amanda, mas aí você está falando da empresa privada, né? Não, estou falando do setor público também, porque a gente sabe que o Estado também é um Estado burguês, é um Estado neoliberal que entende e age de acordo com os princípios do capitalismo. Nós sabemos que o Estado, a partir dos anos 80, lá no Consenso de Washington, quando assumiu os princípios neoliberais, adotou medidas que vieram a beneficiar o grande capital, com políticas paliativas, com políticas compensatórias, com políticas que transferiram para a sociedade civil aquilo que era de responsabilidade do próprio Estado. Então, nós temos aí um modelo de gestão social que vai beneficiar o próprio capital dentro daquilo que é público. Então, a gestão social que é contra o social, ela não vai acontecer só lá dentro da empresa privada, não. Ela vai acontecer dentro dos serviços públicos, dentro dos CRAS, dos CREAs, dos programas sociais, dos serviços, dos projetos. É possível? É possível. É super possível. Como que isso é possível? A partir do momento que se seleciona pessoas que não atende todo mundo, a partir do momento que não dá condições de trabalho para nós trabalhadores do serviço social, da psicologia, da pedagogia e tantos outros profissionais, a partir do momento que são políticas de péssima qualidade, são políticas que são ineficientes, que não vão mudar a vida das pessoas, mas, pelo contrário, vão apenas minimizar os impactos que o capital traz para a vida delas, vão apenas minimizar, não vão erradicar a pobreza. Pelo contrário, muitas vezes vão tornar aquelas pessoas dependentes daquelas políticas, daqueles serviços públicos, né? Então, a gente poderia listar aqui uma gama de situações, uma gama de questões que vão de encontro àquilo que vai beneficiar o próprio capital dentro das políticas públicas. E aí a gente sabe qual é o grande interesse. O interesse é beneficiar o próprio capital, usando aquilo que é público, gerindo socialmente aquilo que é público. Eu trouxe na apresentação alguns conceitos de alguns teóricos, de alguns autores, sobre o que é gestão social, para a gente ter uma ideia. Nós falamos pela Maria do Carmo Carvalho, falamos a crítica à gestão social, a gestão contra o social, e agora eu trouxe alguns autores falando o que é que vem a ser gestão social, só para a gente ter uma ideia desses outros autores, o que que eles pensam sobre gestão social. Vamos lá. Tenório vai falar que gestão social, ele concebe gestão social como um conjunto dos processos sociais desenvolvidos pela ação gerencial em vista da articulação
entre as suas necessidades administrativas e políticas, postas pela exigência da democracia e cidadania, para a potencialização do saber e competência técnica e o poder político da população. Então, olha o que ele está falando, que interessante. Que a gestão social, né, envolve todas essas questões administrativas, gerenciais, né, mas, acima de tudo, ele aponta a questão política, a questão democrática, que gestão social envolve o campo político e democrático, né? E que ela tem esse poder político de ouvir a população, que isso é muito importante, isso tem um peso muito grande, né? Nós falamos sobre isso aqui, a autora colocou isso mais cedo, né? A gente comentou sobre isso, e outro autor coloca essa questão também, né? Reforça essa questão, que a gestão social ela tem esse peso político, né? E quando a gente fala político, né? Toda vez que a gente fala a expressão política, a gente está usando a expressão de coletivo, ideia coletiva, né? Toda vez que a gente falar de política, a gente fala de coletivo, né? Nós, do serviço social, nós temos que ter a concepção política. Quando a gente falar de política, nós temos que ter a concepção daquilo que é coletivo, daquilo que é poli, né? Muitos, coletivo. E nós, do serviço social, que temos uma reflexão crítica, nós precisamos entender a política longe dos processos de politicagem que a gente costuma ver por aí, né? A gente entender o lado político naquele caminho que envolve o comum a todos, que envolve o coletivo, que envolve a comunidade, que envolve aquilo que vai ser interessante para o coletivo. Então, quando o autor coloca essa questão, é extremamente importante, porque ele fala, né, dos processos decisórios. Ele fala que é importante ter caminhos gerenciais, administrativos, envolve essas questões, né, no processo de gestão social, mas ele coloca a exigência da democracia e da cidadania no processo de gestão social. Então, isso é um peso muito grande nessa fala. Por quê? Porque isso vai de encontro àquela gestão social que a gente defende, aquela gestão social que tem como foco o indivíduo, que tem como foco atender às necessidades do indivíduo, né, que tem como foco o coletivo, aquilo que a gente vem defendendo aqui e que vai longe daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, que é aquela gestão contra o social, né, que essa é bem longe daquela. Dalbo vai colocar, ele vai remeter a gestão social à transformação da sociedade, né? Aqui já é um passo bem largo, em que a atividade econômica passe a ser um meio e o bem-estar social o fim do desenvolvimento. Para isso, indica a necessidade da construção de um novo paradigma organizacional, a partir da redefinição da relação entre o político, o econômico e o social. Aqui entrou um campo que a gente até então não tinha colocado, que é a questão do econômico, né? Ele fala do crescimento, do desenvolvimento, que envolve o econômico, que envolve o social, coisa que até então nenhum autor aqui tinha colocado, né? Ele já colocou que envolve o aspecto tanto social, tanto político, quer dizer, né? Tanto o aspecto político, como o antecessor aqui que a gente falou antes pontuou, mas ele colocou aqui a questão do desenvolvimento econômico, que a gestão social ela tem que preconizar, ela tem que olhar, ela tem que dar um olhar atencioso, ela tem que
trabalhar, ela tem que se voltar ao desenvolvimento econômico, ela tem que se voltar à questão política e social. E aí, pessoal, a gente quando vê isso aqui, parece que é muito teórico, mas vamos parar para pensar os nossos gestores que a gente tem de políticas sociais, né? Muito se atrela a essas questões que a gente está falando aqui, né? Porque os gestores, eles olham a questão econômica, porque não tem como pensar em gestão de política social sem pensar no campo econômico. Como que você fala de uma política social, de uma política pública sem orçamento? Não tem como. Não tem como falar de um programa social sem prever orçamento para ele, sem prever recursos. Não tem como, né? Então, isso aqui é uma questão que foi levantado por esse autor, que até então não tinha sido ainda preconizado por nenhum ainda antes, e que é extremamente relevante também, né? Singer vai falar, por sua vez, que a gestão social diz respeito às ações que intervêm nas diferentes áreas da vida social para a satisfação das necessidades da população, que se colocam desde a questão do abandono de crianças até a questão da crise do trabalho. Aqui fala de questões mais cotidianas, né? Que a gestão social, ela se volta às questões da vida, da prática dos sujeitos sociais, né? Que a gestão social, e eu falei sobre isso quando eu dei o exemplo da ONG que eu trabalhei, lembra? Que nós trabalhávamos no processo de gestão das famílias e a gente tinha um processo de planejamento, de promoção social daquelas famílias, e a gente trabalhava a promoção social junto com elas, a gente traçava um plano com elas, um plano de promoção social, e aquele planejamento de 5 anos a gente ia trabalhando com elas, para atingir as metas durante 5 anos, né? E eram metas cotidianas, da vida, né? A gente trabalhava questões da vida, do cotidiano. Então, aqui ele coloca, né, questões da vida mesmo, né? Para atender as necessidades da população, dando atenção àquilo que acontece mesmo, a práticas de vivência, daquilo que acontece na vida dos sujeitos sociais, né? Nas diferentes áreas da vida social, seja ela com o idoso, com a mulher, com a criança, né? Seja relacionada ao trabalho, né? Eu dei o exemplo aqui quando eu falei eu acabei de citar novamente aqui, lá da ONG que eu trabalhei, né? Isso vem a calhar muito com isso que eu coloquei aqui agora há pouco. Isso aqui é a referência. O texto que eu vou trabalhar com vocês, isso aqui são as referências da aula de hoje, tá? O texto que eu vou trabalhar com vocês, eu vou enviar, eu vou postar lá no AVA. Gente, o AVA, ele ainda está sendo organizado, porque eu tentei até postar o link da aula de hoje, mas eu não consegui, porque ele estava com um probleminha. Não foi nem porque eu não quis, não. Ele estava... Nessa disciplina de gestão social, estava aparecendo estágio. Então, eu não consegui postar. Até remeti a coordenação. Já até passei para eles.